Muito bom, são 4h02 em Belo Horizonte, começando agora pela 106,7 Autêntica FM, o programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras às 4h aqui pela 106,7 Autêntica Favela FM. Olha, muito legal, hoje é o última quinta-feira do mês, e por ser a última quinta-feira do mês, nós vamos falar sobre as notícias da educação de janeiro. Muito legal isso. Você pode participar pelo 996611067, mandando uma mensagem de texto ou uma mensagem de voz, participando aqui no programa Educação é para Todos. E nós vamos falar hoje por um tema muito interessante, que é os temas, vamos ver aqui, ó. As notícias de janeiro. As notícias de janeiro, que é o destaque da perspectiva do segundo ano de implantação do novo ensino médio, com resultados de pesquisas e como foi o primeiro ano e o que pode esperar para 2023. Outra pesquisa divulgada é aquela que aponta o adoecimento alarmante dos professores da rede pública. Os principais profissionais buscados pelo LinkedIn, o que dá dicas sobre o mundo do trabalho e se estamos preparando os jovens para ele. E a notícia de como a Finlândia está conseguindo educar as suas crianças contra a desinformação. É o que nós vamos discutir agora com o professor Cláudio Magalhães aqui no 106,7. Educação é para Todos. Muito boa tarde, professor. Que bom tê-lo aqui de volta. Boa tarde, Chinelato, professor Luiz Chinelato. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, toda a deliciosa e fantástica audiência da Autêntica Favela 106,7. É bom estar mais uma vez aqui pra gente dar aquela geral do que aconteceu em janeiro, para que todo mundo possa saber o que está acontecendo na área da educação. Porque, como eu digo sempre, né? Educação, ela é também informação e é preciso que todos estejam atentos para o que esteja acontecendo, até para ter como tema de conversa e também poder batalhar e brigar e estar bem informado para que a gente possa melhorar a educação no nosso país. Que bom, que bom. Aconteceu alguma coisa em janeiro? Aconteceu alguma coisa? Nossa, muita coisa, muita coisa. Janeiro que a gente geralmente pensa que é um mês meio parado em relação à educação, porque são de férias e tudo mais, mas tem muita coisa que aconteceu pra gente poder comentar nessa nossa tarde de quinta-feira. Professor, o último programa que o senhor veio aqui foi na última semana de dezembro. Sim. E foi falado aqui sobre o ensino médio. Parece que esse tema continua agora em janeiro. Pois é, rapaz, continua. A gente foi lá na última vez que eu estive aqui para fazer aquele balanço de 2020, as perspectivas para 2023. E uma das coisas foi em relação ao ensino médio, que teve seu primeiro ano de implantação do novo ensino médio em 2022. E aí a gente levantou uma série de questões de como é que isso podia ficar. Acontece que ainda bem, esse assunto parece que vai pegar no sentido da discussão. E aí você já tem hoje uma série de discussões, inclusive algumas pesquisas que aconteceram no ano passado, para ver o que aconteceu. Infelizmente, a gente não tem lá grandes boas notícias não, sabe? Mas antes da gente começar a falar sobre o que teve como resultado desses levantamentos do ensino médio no ano passado, desse primeiro ano de implantação, eu quero lembrar mais uma vez o que é esse novo ensino médio. Porque o primeiro grande problema do ensino médio, pessoal, está sendo a falta de informação. Eu até vou tirar um pouco o peso sobre isso, porque na realidade ele foi implantado, a ideia dele ser implantado a partir do ano passado, né, 2022, mas vamos combinar que o momento de preparação era os anos anteriores. E nos anos anteriores nós tivemos uma pandemia. Então, realmente, teve muita complicação para a implantação de um projeto que é extremamente inovador, muito importante para o país, mas que ele já começou com um problema da defasagem, tanto de professor quanto de todas as estruturas por conta da pandemia. Inclusive o salário, né? Isso, e nós vamos até falar sobre isso também. No levantamento que você falou sobre que nós vamos discutir das notícias, faltou uma que eu acabei esquecendo de mandar para você, que é a promulgação do novo teto salarial dos professores, que foi realizado pelo MEC em janeiro. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Inclusive então, do Fundeb também. E aí, o que acontece? A gente tem que falar um pouco sobre esse ensino médio, porque na realidade o grande problema que a gente tem hoje é a falta de informação. Afinal de contas, o que é esse novo ensino médio? Rapidamente, gente, o grande problema do ensino médio é que você tem hoje uma rapaziada que está muito antenada no mundo todo através das novas mídias sociais
e que na realidade o conhecimento está ali à mão. E esse jovem que já está, digamos assim, para qual é a função da escola? A função da escola é trazer conhecimento e apresentar esse sujeito para o mundo. Fazer com que ele interaja com esse mundo, com essa sociedade, entenda as regras, que ele seja um cidadão, que ele contribua. Isso principalmente a partir do ensino médio, quando ele já tem um conhecimento básico que foi dado no ensino fundamental, e que aí no ensino médio isso vai fazer sentido para ele em formas de raciocínio, pensar sobre a sua carreira, sobre o seu futuro, o que ele pode contribuir. Só que antigamente, antes das grandes redes sociais e do conhecimento chegar por todos os lados, o conhecimento só chegava pela escola, né? O ensino médio, ele reforçava esse conhecimento, transformando esse conhecimento que era concreto, lá do ensino básico, né? Do ensino fundamental, aliás, em pensamento abstrato, que era lá no ensino médio. Então a gente ia aprender trigonometria, ia aprender aquela biologia que a gente não consegue enxergar, ou seja, tudo que a gente não conseguia enxergar, a gente colocava ali no ensino médio para as coisas fazerem sentido. Só que hoje não precisa mais a gente ter aulas enormes sobre o que é um genoma. Se você colocar lá escrito genoma no Google, provavelmente ele vai te dar uma aula sobre isso. E aí os jovens, né, começaram a sentir que não fazia muito sentido esse ensino médio, porque tudo que é ensinado ali, ele consegue achar em outro lugar. E uma parte daquilo que ele ensina, ele não tem o menor interesse de saber, porque a rapaziada, a partir dos 15 anos, ele já percebe qual que é a vocação dele, viu, Luiz? Aquilo que ele acha que ele já vai fazer, né? Que se ele é mais pro lado das matemáticas, se ele é do lado da biologia, se ele é do lado das humanas, ele já consegue perceber isso. Então aquele sujeito que gosta da matemática, eu não via muito sentido em sobrecarregar ele em uma disciplina que ele não fazia sentido para isso. E não quer dizer que no novo ensino médio você não tem aquela abstração, a capacidade de ter pensamento crítico e abstração dos conteúdos. E aí, qual que era o dilema? Como eu continuo o desenvolvimento de abstração, mas ao mesmo tempo eu passo um conhecimento real para que esse jovem possa desenvolver a sua vocação. Aí, alguns exemplos que aconteceram em países no exterior, principalmente os países nórdicos europeus e também a Alemanha e alguns outros países, eles foram nessa história. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos mapear as vocações. E aí eles perceberam que existiam as vocações dos estudantes, né? Nesse sentido, agora então nós vamos pegar essas vocações, vamos botar aquelas disciplinas que são básicas e fundamentais. Não pode faltar matemática, não pode faltar português ou a língua natal do sujeito e alguns conhecimentos básicos da sociedade. Beleza, mas a gente pode direcionar ele para que ele consiga ser motivado, que ele consiga se sentir que efetivamente aquele conhecimento dele faz sentido. E aí foram desenvolvidos e o Brasil pegou esse exemplo e trabalhou isso aqui para desenvolver esse novo ensino médio. Que é baseado, rapidamente dizendo, ele é baseado no que eles chamam de itinerário formativos. O que é isso? O jovem escolhe entre 4 linhas de formação, 5 na realidade, né? E fala assim, não, a minha pegada é mais essa. Quais são essas linhas que a gente tem hoje? Vamos elas. Que é as ciências humanas e sociais aplicadas, então o pessoal quer trabalhar com educação, quer trabalhar na área de sociologia, filosofia, né? Linguagens e suas tecnologias, então a turma da comunicação, né? Que quer trabalhar com as questões das tecnologias e a relação com as pessoas, tem a matemática e suas tecnologias, então a turma da engenharia, pessoal que vai trabalhar nessa área, da computação, e as ciências de natureza e suas tecnologias. Então a turma da biologia que vai trabalhar com organismos e por aí afora. E por último, a formação técnica e profissional, que é o conhecido técnico, né? O que eu faço lá no Cefet. Ele faz o curso e sai como um técnico, né? Lá vai sair como um técnico de informática, um técnico de automação, um técnico nesse sentido. Exatamente. Então ele já fala o seguinte, não, é uma dessas 5 que eu vou. E aí ele vai entrar no primeiro ano e já vai começar a fazer, e aí ou vai fugir daquela que ele não dá conta, né? Mas é isso, o fugir não dá conta no jovem, Luiz, é muito assim, a gente costuma botar muito isso no jovem, sabe isso que ele não dá, na realidade ele não dá conta porque ele não faz, mas não é o interesse dele. Ele tem interesse em outra área, esses meninos de 15 já sabem uma parte do que eles dão conta e não dão conta. O não dar conta é muito pela falta da vocação para isso. E aí, então, desenvolvendo esses itinerários, aumentou a carga horária, né? Para 2.000 horas, que era antes 800, né? Aliás, se eu não me engano, de 800 para 1.000 horas, e para que pudesse colocar, por exemplo, oficinas, palestras, projetos, né? Não necessariamente, dá para você fazer isso sem necessariamente o contraturno.
Entendeu um pouquinho ali. Você estende um pouco a aula, começa um pouco mais cedo, faz alguns projetos, algumas tardes, ou pega um sábado. Não necessariamente você precisa fazer o contraturno, porque na realidade você aumentou de 800 para 1.000 e você pode ter mais horas, você pode fazer projetos que não são na sala de aula. Online. Né? Pode fazer online. Então tem uma série de coisas que você consegue fazer fora isso. Claro que se tiver o contraturno, beleza, mas não necessariamente precisa ter, por exemplo, todos os dias o contraturno. Bacana. O que importa é que você vai ter ali uma série de divisões dessa carga horária que não é mais só aula de aula. Você vai ter mini curso, iniciação científica, que estava lá na universidade, que agora vai para graduação, vai ali para o ensino básico. Você tem o próprio ensino técnico. Você tem dentro da cada área ali, você pode fazer uma série de coisas para complementar. Então você imagina que você é um garoto que gosta de matemática e de repente você entra nessa área e você vai ter alguma iniciação à matemática aplicada, ou como você usar matemática para computação. Então, isso vai dar para ele mais motivos e mais interesse dele ir para a sala de aula, porque tem assuntos que ele gosta mais sobre isso. Cada uma dessas áreas vão trabalhar muito, a ideia é muito legal, né? Então, você vai ter um acesso à integração curricular do que é necessário e obrigatório, português e língua portuguesa, né? E algumas novas disciplinas muito interessantes, como, por exemplo, Introdução ao Mundo do Mercado, que é uma disciplina obrigatória. Uma pergunta. Pois não. É difícil já, depois de concluído, inclusive, o ensino médio, você definir qual é o critério de escolha para sua profissão. E já escolher isso antes de entrar no ensino médio é mais difícil ainda, né? Como é que a pessoa, depois que chegou lá na frente, voltar? Na realidade, o que acontece? O primeiro ano é um primeiro ano que ele ainda é um pouco genérico. Um ciclo básico. Meio que um ciclo básico, que ele já vai fazer disciplinas que ele gosta, né? Mas ele não necessariamente já é aquela. De qualquer maneira, 60% das disciplinas dos conteúdos que ele tem são conteúdos tradicionais. Então não interessa qual que é o itinerário formativo dele. Então a taxa de arrependimento ali é baixa, né? Um pouco baixa, né? Do itinerário formativo que é específico, são só 40%. Então, digamos que eu tô lá no segundo ano e, puxa, me arrependi, quero ir por outro lugar. Na realidade, 60% dele vai ser reaproveitado. Ele vai ter que refazer, talvez, os 40% do que ele não fez. Então, não é exatamente repetir de ano. Talvez ele vai precisar estudar um pouco mais num outro horário, junto com uma outra turma, que é para uma compensação daquelas. Mas ele não perde o ano por causa disso, porque é só 40% do seu esquema, do seu currículo. Isso se tiver um arrependimento aí, né? Isso, se tiver, né? Um arrependimento nisso aí, não é isso? Então, olha só, fantástico, a primeira vista. Sim, aí, como você sabe, no Brasil, se tem um inferno cheio de boas intenções, é o nosso país, né, Luiz? Porque a ideia é fantástica, né? Assim, no sentido de que o aluno ele vai construindo a trajetória dele. E aí nós temos esses primeiros resultados desse primeiro ano. Eu, o ano passado, andei investigando, olhando nas escolas, conversando com alunos do primeiro ano, para saber como é que estava sentindo. E aí, o meu sentimento que eu disse no programa passado é que as coisas estavam muito ainda atrapalhadas. As escolas não sabiam o que fazer, os alunos não estavam entendendo ainda que eles estavam num novo tipo de ensino. Eu achei que estava meio assim. E as novas pesquisas que já têm aparecido em relação a isso confirmam essa história, sabe? Confirma de que, por exemplo, deixa eu ver por onde que eu começo, assim. Bom, primeiro que a gente começar aqui, os professores ficaram deixa eu iniciar, eu queria botar um pouco... Vamos devagar. Vamos devagar, porque eu tava querendo botar um pouco de pano quente, mas eu vou chutar o balde logo de uma vez. Primeira coisa que acontece, obviamente, as escolas, né, não prepararam os professores para isso. Então, por exemplo, essa disciplina nova que eu falei com você, Introdução ao Mundo do Mercado. O que você acha que as escolas fizeram? Nada. Não, pegaram um professor, que era o mais bacaninha de todos lá, um cara conversado, e falou com ele assim: você vai dar a disciplina de Introdução ao Mundo do Mercado. Aí cai uma bola de todo tamanho no colo dele. No colo dele. Se o cara, ele é mais ou menos da área, tudo bem, ele se vira, mas ele teve que se virar. Os depoimentos que a gente tem dos professores, por exemplo, do ensino público, é que o governo deu pouquíssima formação para esses professores. Nós corremos um risco aí de entrar pro senso comum, né? O professor acha que é esse caminho e vai nele, sem ter uma preparação. Sem uma formação para isso. Inclusive. Não é? Não tem um material, não tem uma apostila, né?
para poder ajudar ele, para ajudar o aluno. A reclamação que os alunos tiveram foi exatamente essa, que tem um monte de matéria nova, mas são os mesmos professores e mesmo assim eles também estão perdidos sobre o que eles têm que falar, porque não tem um material didático e uma formação. Então, assim, é aquilo nível Brasil, né? Não houve uma preparação inteira, mais uma vez caiu no colo dos professores, e aí aquela história, né? Aquele professor que é mais legal, mais bacaninha, mais eu tô no jogo, sobra mais para ele, mas também sobra para aquele, e se não tiver isso na escola, eles vão pegar qualquer um. E aí o professor vai ter uma precarização de trabalho maior ainda. Então esse primeiro ano rolou dessas histórias de ter a primeira dificuldade com as novas disciplinas, com a formação, com a preparação dessa escola. Teve muito improviso para poder fazer isso. E é claro, os alunos já começam a falar, esse treino não é sério. Já começa a grande desconfiança em relação a isso, né? Tá começando agora. Pois é, esse que é o meu, essa que é a minha esperança, né? Eu volto a dizer o que eu falei no princípio, Luiz. É claro que também a gente não pode só culpabilizar tudo e a todos. Lembro, isso foi depois de uma pandemia. Mas isso é uma construção entre os alunos, os professores e a instituição. Exato. É uma tríade aí. Mas vamos combinar que, por exemplo, no ensino público, você não teria que ter feito uma formação, uma preparação dessas escolas que sejam generalizadas, para não acontecer isso que você falou. O professor A, que é de geografia, vai dar uma disciplina sobre introdução ao mundo do trabalho de um jeito, e a professora B, de biologia, vai dar a disciplina de introdução ao mundo ao mercado de outra maneira, não é? Você começa a ter uns problemas em relação a isso. De qualquer forma, eu também acredito que no princípio, e se nós estamos aqui no Educação para Todos, é exatamente para denunciar e ao mesmo tempo falar com a galera, olha, gente, presta atenção nisso, dá tempo de corrigir, né? Vamos agora nesse primeiro ano, dos primeiros anos desse ano, contratar professores ou então prepará-los, aumentar, né, a sua carga de trabalho, mas também aumentar o custo também, a carga que ele recebe ali também. Então, nesse primeiro, o que basicamente a gente teve são alunos e professores confusos, sem saber exatamente o que fazer, aplicando na marra, que é uma característica brasileira que a gente não deve ter orgulho, embora a gente fale assim, a gente tá sempre dando um jeitinho, mas esse sempre jeitinho é em cima de alguém, como por exemplo, planejamento, né? E olha, não foi falta de tempo. Porque o novo ensino médio tem 10 anos. Mas a pandemia não deu uma atropelada. Mas coisa. Antes você já tinha isso para fazer? Eu acho sim. Mesmo porque com a pandemia, ela poderia ser justamente o momento que você preparar material didático para isso. Para você ir preparando as pessoas para isso. Não é? Tá certo. Então, agora, não precisa ser 100%, né? De qualquer maneira, tem tempo. Estamos aí rolando. Esse primeiro ano dá para poder trocar. O problema é que, como sempre, quando essas coisas estouram na mão do mais fraco. E quem que é o mais fraco na comunidade acadêmica? Geralmente é o professor. E aí precarizou muito o trabalho dele, coisa que nós vamos falar daqui a pouquinho, quando a gente for falar do adoecimento. Mas só lembrando, né? Só pra gente terminar esse ponto, assim, de mostrar seguinte, que você então gerou existe uma grande insegurança, e como é que a gente resolve o problema de segurança? Na minha opinião, 90% da insegurança você resolve com informação. Se você informar bem o que é o ensino médio, se você informar bem onde que você pode achar conteúdo para isso, onde você pode, de que maneira que as pessoas podem trabalhar, será muito bom. Porque as queixas dos alunos também em relação a isso, tudo bem, nós estamos falando aqui da matemática, mas na biologia é preciso, por exemplo, laboratórios, ou pelo menos equipamentos que você vai fazer, por exemplo, nós vamos estudar um coração em 3D. Tem que ter um laboratório. Tem que ter um computador para poder fazer isso. A turma de comunicação e novas linguagens e novas tecnologias. Como é que você vai fazer isso se você não tiver o laboratório de acessibilidade, né? Teve uma aluna que eu li numa reportagem dizendo que bacana, começou bem, mas o laboratório ficou trancado até novembro. Aí fica difícil, né? Agora isso vai respingar lá no Enem, né? Essa é uma coisa importantíssima, que é a grande preocupação dos alunos, viu, Luiz? Porque você tá falando assim, se eu tô inseguro agora, como é que vai ser o Enem? E o Enem é um grande problema, porque o Enem mesmo, até nesse momento, não disseram como é que vai ser. Disseram lá no projeto de 10 anos atrás que vai existir um Enem diferente. Subdividido, né? Categorizado. Você imagina, dá pra fazer do jeito que dá hoje? Não dá. Uma prova pra todo mundo. Não. Vai ser injusto, né? Se cada um tá fazendo uma hora, você tem que ter. Eu vou estar melhor preparado para algumas áreas e despreparado para outras. Então não pode ser assim.
Só que ainda não rolou pelo MEC ainda exatamente como eles vão fazer. A promessa é que seja dito quais serão os parâmetros no segundo semestre deste ano. Mas promessas você já sabe, né? A gente tem que ficar sempre com o pé atrás. E uma coisa importante que eu queria falar com vocês também é que geralmente a gente tem essa pegada assim, mas o público é muitas vezes diferente do privado. O que eu notei? Eu notei que as grandes escolas, as mais caras... Primeiro, Cláudio, me diga uma coisa. Essa mudança do novo ensino médio, ela aconteceu no ano de 2022 no ensino privado? Não, ensino... é tudo. Tudo. É uma política de Estado pro país, para a educação do país. Beleza? E como é que foi a aderência disso aí? Pois é, não tem aderência, tem que fazer. Não tem, não vou fazer. A única diferença que tem das escolas é que as escolas podem optar em fazer os 5 itinerários formativos ou só um. Ela especializa numa... Ela pode se especializar em uma, como por exemplo as escolas técnicas. Polemig. Não, eles só vão fazer a parte do curso técnico. Eles não vão oferecer as outras 4. Mas já era assim. Já era assim. Então eu só estou dando um exemplo. Mas, por exemplo, uma outra escola pode falar o seguinte, não. Por exemplo, as escolas que são ligadas às igrejas, elas podem falar o seguinte, podem dizer o seguinte, não, para mim não fica economicamente viável eu colocar ciências da natureza, porque eu tenho que construir laboratório, não sei o quê. Não, eu vou me especializar em ciências humanas e linguagens e fazer só essas 2. Porque lembra o seguinte, para cada um desses itinerários, eu tenho que ter laboratório, eu tenho que ter professor formado, eu tenho que ter material didático, eu tenho que ter especificidade. Filho que é estudar na escola pública e tem a vocação para uma área que não tem escola perto dele, ele vai ficar prejudicado. Esse é um grande problema que eu não sei ainda como é que vai ser feito pelas escolas públicas. Porque nesse primeiro ano não tinha opção. Todos têm que oferecer tudo, né? Bem. Porque é o primeiro ano, ele tem que oferecer tudo. Aí, como é que vai ser? Será que as escolas estaduais e federais vão fazer essa distinção? A princípio não deveria ser feito. E se for feito, tem que fazer essa questão da logística muito bem feita que você falou, não é? A escola daqui, mas a escola pode oferecer 2 ou de lá. Essa é uma questão pra gente ver como é que vai rolar. Mas as escolas podem fazer essa opção. O que eu percebi é que as escolas caras, as top de linha em Belo Horizonte... As privadas. Né? Não, porque temos de distinguir as privadas de privadas. Você tem privadas de vários níveis. Você tem a privada top do top, que vai pegar a classe AA, né? Não é nem a nata, é o requeijão da sociedade, né? E você tem as médias, que é para classe média, e você tem muitas escolas privadas que são para classe C e D, que são as escolas de bairro. São as escolas que atendem um público que não consegue ir para a escola pública ou que não quiser. Então, quando a gente fala privado, a gente geralmente só remete às escolas Benoli da vida. Você tem uma cadeia de escolas privadas que é muito maior do que só a meia dúzia de... entre a pública e a privada. Exatamente. Então, você tem essas escolas. Então, o que eu percebi? As escolas caras, elas sim estão adiantadas. Beleza, vou oferecer tudo, então é uma maravilha. Já andaram fazendo desde 2020. No entanto, as escolas privadas, médias e de pouca arrecadação, estão na mesma vibe das escolas públicas. Sem saber como fazer, como é que vai botar isso no preço, sem poder aumentar muito, porque se ela aumentar muito, ela perde essa evasão escolar. Então, é um problema que não está fazendo muita distinção. Por outro lado, também, entre privado de aumentar, não aumentando a mensalidade, você vai perder, vai poder ter esse risco de evasão, porque na sua escola privada não tem a vocação que eu quero. Pois é. Então você tem tudo isso ainda para ser visto esse ano, vai ser uma pesquisa muito interessante para a gente acompanhar aqui no Educação para Todos. Agora, como é que tem essa solução? A solução é que eu estava dizendo assim, é 90% de informação. É a gente informar bem os pais, informar bem os professores, os coordenadores de curso, os educadores, os donos e os alunos. E aí, aquelas escolas buscarem essa informação, porque ela está divulgada na internet. Você consegue achar muitos cursos, por exemplo, muitos exemplos de escolas que já estão implantando projetos, mini cursos para essas linhas, para esses itinerários formativos. Então dá, mas assim, as pessoas precisam correr um pouco atrás, mas através da informação. Eu acredito que seja mais isso. Por exemplo, como você citou o Cotemig, ele tem uma vocação na área de eletrônica, na área de informática, há décadas. Sim. Então ele tem uma facilidade de lidar com essa
Questão. Mas você tem algumas outras escolas que não tem, mesmo eles vão privadas. saber. Eu tô muito curioso. A gestão escolar aí vai ser vai ser uma coisa. Eu tô muito curioso para ver como é que isso vai ser resolvido, tanto em nível da população. Você pensa em gestão de negócio? Isso, em gestão de negócio, né? Eu tô muito curioso, tanto do setor público, como é que vai fazer essa gestão pública desse ensino médio, assim como as instituições privadas, como é que elas vão fazer essa gestão de negócio de cada uma delas. A coisa pra gente poder ver aí. Vamos lá. Eu queria saber, Cláudio, você falou assim, olha, o senhor falou sobre precarização do trabalho dos professores. Daí saiu uma pesquisa em janeiro. O que foi isso? Caramba, Luiz, olha só. A gente já sabia disso, né? Mas confirmou. Teve a revista Educação em Revista lá da UFMG, ela saiu uma pesquisa que é do Ralph Martins, da Ana Araújo e da Marina Amorim, que chama Adoecimento dos Professores a partir do vínculo de trabalho, que foi um estudo que foi feito pela Fundação João Pinheiro e que fez um estudo ali dos professores em 2016 a 2018, por isso que isso é muito assustador, porque foi antes da pandemia, né? E você tinha ali os professores designados, vamos lembrar, para quem não sabe, né? O professor designado não é um professor concursado. Ele é chamado para poder ir lá, dar as aulas, etc e tal, e ele não é o concursado. E você teve um número que foi assustador. O que aconteceu? Você teve ali muito mais pessoas, né? Muito mais, essa turma da precarização, ou seja, essa turma designados foram tão precarizados, por assim dizer, né? A turma da precarização mesmo. E você teve ali, teve uma precariedade, você teve ali as mais longas, você teve um número enorme de professores designados que eles tiveram menos licenças médicas. Mas com compensação, quando eles tinham licença médicas, elas eram mais longas. Aí você fala assim, gente. Adoecimento mesmo. E aí, olha por que isso aconteceu. Vou repetir. Os professores designados têm menos licenças médicas do que os concursados. Em compensação, as suas licenças são mais longas. Né? E por quê? E a pesquisa descobriu, professor Luiz, que olha só, primeiro, a precariedade da contratação é o principal foco. Eles ficam tão preocupados em não sair do trabalho, porque eles sabem, se eles pegarem licença médica, eles podem não ser designados da próxima vez, ou serem menos designados. Eles ficam pedindo aula para poder pagar as contas, os boletos. E aí, mesmo doente, eu vou continuar trabalhando. Vou resistir. E aí, quando ele adoece pra valer. Adoece pra valer. Não é uma coisa triste da gente ver? Então você vê que esse vínculo precário da designação, né? Que já inclusive teve a inconstitucionalidade dele, dessa designação declarada parcialmente pelo STF, né? Pelo Supremo Tribunal Federal. Mas tem previsão de concurso público a 20 mil. Desde quando você escutou isso? Desde 1900, mais ou menos, né? Porque assim, e aí, porque pro Estado é muito fácil, né? Contratar designado, porque ele não tem responsabilidade com ele, com FGTS, não tem nenhuma responsabilidade muito com ele, né? E aí, isso não vai ser um problema para aposentadoria, beleza, né? E aí ele não toma isso. No entanto, esses professores designados sofrem absurdamente. E não é engraçado, né? Isso é muito terrível da gente poder dizer, né? Há uma previsão de concurso para 20 mil. Pois é, o problema é que, quando é que vai sair? Até sair, ninguém vai para a aula, né? Não Alguém precisa dar aula. Quem que tá dando aula? Os designados. Também com os concursados. Agora, não podemos também tirar o problema dos concursados, não. Teve uma pesquisa em outubro do ano passado em que apontou que Minas Gerais e Belo Horizonte teve o afastamento de 24 mil professores durante o ano. Até outubro. 24 do estado e de Belo Horizonte. Você sabe que o estado de Minas Gerais é o maior empregador do Brasil. Justamente porque tem o maior número de escolas, de professores, inclui também municípios, a saúde e a segurança. Então, é um grande empregador. E é realmente difícil para a máquina administrar essa quantidade de gente. Mas não tem cuidado muito bem deles, né? Porque se você tem 24 mil pessoas que adoecem dentro da sua máquina, aí, em vez da gente ficar pensando assim, puxa vida, esse é um número relativamente pequeno em relação à massa, mas são 24 mil que tem que substituir, tem que pagar o tratamento médico,
tem que fazer uma série de gastos. Substituir ou não, né? Ou sobrecarregar o outro para que o outro também vai ficar doente daqui a pouco também, não é? Exatamente. Você tem uma série de coisas que vão acontecendo que ele pode até ter essa quantidade de empregados, viu? Mas é um mau empregador pela essa quantidade de gente doente que tem ficado. Olha aqui, são 4 horas e 32 minutos. Você está acompanhando aqui pela 106,7 Autêntica FM. O programa Educação é para Todos, que acontece todas as quintas-feiras às 4 da tarde. E nas últimas quintas-feiras do mês, a presença do meu querido professor Cláudio Magalhães para discutir um tema sobre educação, trazendo as notícias que houve para educação. Você pode participar através do 996611067, mandando uma mensagem de texto ou mandando uma mensagem de voz. Cláudio, vamos continuar? Vamos lá. Isso tudo ainda quer pagar imposto de renda? Pois é, você acredita que a gente ainda tem, na realidade, o seguinte, né? Eu vou falar aqui um pouquinho antes sobre a questão do teto salarial que eu tinha prometido para você no princípio, né? Então, esse mês saiu o teto salarial reajustado do MEC para os professores no Brasil todo. Foi um reajuste mais ou menos de 15% e hoje, portanto, o teto é de 4.420 para 40 horas. Para 24 horas? Não, para 40 horas semanais, tá? 4.420. Ele saltou então de 3.845 e 63 para 4.420. E para 24 horas? É menos? Tem que fazer o cálculo, né? O negócio é que eu fui fazendo umas contazinhas de padaria e aí eu pensei, bom, vocês trabalham 40 horas por semana, eu não tô nem contando aqui o descanso remunerado, tá? Eu tô botando só em horas trabalhadas 176. Se eu colocar um pouquinho mais, vai diminuindo mais ainda. Mas esse cálculo dá por hora trabalhada R$25 por hora trabalhada. Sério. Nada contra. Eu como mais de R$25 por hora. Nada contra, né? Eu vou cortar cabelo, eu pago isso. Não é que o cabeleireiro, o barbeiro tá ganhando bem, não. Na realidade, ele ganha o que deve ser justo. Mas o conhecimento que o cabeleireiro tem para cortar o cabelo é de experiência do dia a dia, mas não é 4 anos de licenciatura, não é inclusive o trabalho, porque se é 4 horas, essa hora é hora de sala de aula, ou de coordenação, ou de coisa dentro da escola. Nós temos ali 20%, em alguns lugares, 20% de remuneração para atividades extra classe, mas nós que somos professores... Temos que preparar a aula. Sabemos que a gente não é para cada 1 hora que você usa 20 minutos. Geralmente é o contrário. Né? Você tem para cada hora, no mínimo, outra hora que você prepara a aula. Pesquisa. Que você pesquisa, que você corrige prova. Elabora a prova. Elabora exercício. Corrige exercício. Então, esses 20%... não significa o efetivo trabalho para isso. Então, por mais que alguém possa dizer o seguinte, 40 horas, 4.000... Gente, para a principal profissão do Brasil, do país, do mundo, que é o professor, ainda é muito pouco para isso. Claro que a gente fica muito feliz que cada vez aumente mais, né? Esses 15% a princípio foi acima da inflação. Maravilha, mas nós temos que continuar nessa pegada de cada vez mais valorizar esse trabalho, inclusive financeiramente, para que o professor não tenha que trabalhar em 3, 4 escolas para poder pagar o seu boleto, né? Então, assim, nunca, né? É só essa hora trabalhada. Você tem muito mais atividades, como o Luiz falou, de pesquisa, de outras coisas. E além do mais, um dos grandes problemas disso, Luiz, é que isso é o MEC, o que ele fala? Ele fala assim, isso aqui é a base, mas os estados não são obrigados a fazer. Ou quando são feitos, eles chiam muito. Claro que eles têm algumas represárias se eles não fizerem. Mas pra você ter ideia, somente dos nossos 27 estados, mais o Distrito Federal, só 10 estados dão esse piso. Só 10 estados no Brasil. E olha que doido. Vou dizer quais são, você vai ver, quero que você note aí qual que é o padrão. Então, os 10 estados são Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, sendo que Mato Grosso é esse salário para 30 horas, não é para 40. Então, ele é mais valorizado, né? Também a Paraíba também é 30 horas. Você tem Mato Grosso do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo. São os 10 estados. Se você notar bem como é que essa nossa elite desse país tira do sério, você percebeu que só tem 2 estados da parte mais rica do país.
Sudeste, da parte mais rica do país, que é Sudeste e Sul, eu tenho só 2 estados, Espírito Santo e São Paulo. Então, quando eles vêm chorar, mas é porque não tem dinheiro. Como assim? Se o Nordeste, que é o Norte e o Nordeste, que são a parte mais pobre do país, conseguem bancar os seus professores, e não por acaso a melhor educação do Brasil está nos estados do Nordeste, como é que pode ter isso? Isso é um negócio que me deixa numa indignação de pensar como é que a nossa elite é estúpida nesse sentido, de que nos lugares onde tem mais dinheiro se paga mais mal o professor. É um negócio triste. Das capitais, pra você ter ideia, na realidade esse pagamento é muito do estado e do município, né, que ficam aí protestando, etc. Também só temos 9 que estão pagando, que é a Brasília, Manaus, o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte, na realidade, ele tem uma porcentagem, é diferente o cálculo, porque eles não têm esse 40 horas, tal. Mas se você fazer o cálculo de porcentagem, de acordo com o G1, ele fica dentro do piso. Rio Branco, olha lá, Campo Grande, Cuiabá, aliás, João Pessoa, e que só tem 30 pessoas. Olha que maluquice isso, cara. Como é que você pode ter essa desvalorização dessas pessoas? E quando a gente lembra, quando você vê o estado... Tem nada no sul. E a prefeitura... No sul nada, né? Que você só tem Rio de Janeiro e São Paulo e Belo Horizonte, nada no sul. E aí, você lembra que na campanha, todos os políticos, prefeitos, governadores, que é o que estão reclamando agora que o piso tá alto, qual que é a primeira coisa que eles falam? Não, nós vamos melhorar a nossa educação. Educação é prioridade do nosso governo. E sequer conseguem pagar. E aí, quando você falou do imposto de renda, além de tudo, eles ainda têm que pagar imposto de renda. Os professores têm que pagar imposto de renda. E aí eu convido você, professor, você, educador, você que gosta da educação, tá rolando uma campanha no e-Cidadania. O e-Cidadania é onde coloca todos os projetos de projetos de lei. E tem um projeto rolando desde o ano passado, aliás, desde 2021, que é para isentar o professor de pagar imposto de renda. O que eu acho extremamente justo, já que ganha mal, mas que pelo menos então não paga o imposto de renda. Dá uma aliviada, né? Não é? Dá uma aliviada. Então, assim, e a gente está precisando que as pessoas votem nesse projeto para que possa ter um número significativo para poder sensibilizar o Congresso para isso. O link para votar, ele é meio complicado de eu dizer aqui agora, sabe? Então eu vou dizer o seguinte, é fácil, você vai lá no Google e coloca, eu tenho que ver se eu vou conseguir aqui achar o número do projeto. Vê se você acha aí pra nós aí, Luiz. O número do projeto é PL, eu esqueci o número, tava aqui no celular, como eu tô no Instagram, eu acabo que eu não vejo qual que é. E aí, que é o projeto para isenção de imposto de renda para professor. Você pode botar isso lá no Google. Projeto de PL, isenção. Proposta isenta remuneração dos Olha o número para mim, por favor. Que aí, você procura lá e aí clica no link para que você possa votar nele, para que possa sensibilizar, para que pelo menos esse projeto passe lá e o professor fique isento do imposto de renda. Ok? Ok. Vamos partir para a próxima pergunta. Enquanto eu respondo, você procura para mim o número do PL lá para nós, tá bom? Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos. Saiu uma pesquisa aí sobre 25 atividades que o mercado de trabalho mais precisa para 2023, né? O que isso implica na educação? Olha só, o LinkedIn soltou agora em janeiro uma pesquisa de quais são as 25 cargos que mais a plataforma. O LinkedIn, para quem não conhece, é uma plataforma de emprego que tem na internet. E hoje o cálculo que se faz é que 80% das pessoas que são empregadas são buscadas por essa plataforma. Então eles têm condição de falar o seguinte: olha, os cargos mais procurados que a gente tem aqui foram lá indicando que vão bombar em 2023 esses 25 cargos. Eu não vou passar todos os 25, porque são muito grandes, né? Os nomes, etc. Mas eu consegui ver que tem 3 blocos importantes de cargos que estão sendo necessários totalmente agora em 2023. Um primeiro bloco de 11 cargos são cargos que são na área de TI, coisa que eu e Luiz estamos falando que há tempos, né? De que hoje é fundamental o letramento e a alfabetização no digital. Você precisa hoje de todas as pessoas na área da tecnologia.
gente que faz design, gente que vai construir softwares, tem gente que vai fazer engenharia de computação, tem gente que vai fazer manutenção. Então, qualquer área que for que você está mexendo com a área de computação, de internet, de informática, essa é uma área hoje que está necessitando cada vez mais de profissionais assim. Um segundo bloco que também me chamou bastante atenção, para mim foi uma surpresa, tinha ali 10 cargos mais ou menos, é a turma do marketing digital e comunicação. Ou seja, sabe, enquanto a turma do TI vai trabalhar nos softwares, nos aplicativos, né, nos trabalhos, nas coisas que tem que fazer para as coisas rodarem, sistemas que vai rodar, artificial. Você hoje está precisando de gente para tratar, como é que você vai tratar com o cliente via internet? Como é que você vai desenvolver uma redação específica para as pessoas via internet, né, ou pelos aplicativos? Como é que você vai fazer vendas? Pilotar a internet. Como é que você vai pilotar a internet? Bem, a sua metáfora é perfeita, Luiz. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a turma do TI, que está desenvolvendo software, inteligência artificial, essas coisas, nós temos a galera que não vai mexer exatamente com programação, mas vai fazer com que essa tecnologia converse com a população, né? Que vai fazer essa interação. Mas então é pelo marketing digital e pela comunicação. O mundo todo está carecendo de profissionais dessa área. Pô, nessa área. E aí uma terceira área que tem mais ou menos uns 10 cargos também, que também me surpreendeu, embora depois que eu li não tanto, que é na área de gestão. Na área de gestão, que a gente fica pensando, toma da administração, ninguém vai mexer mais com isso, vendas, não tem mais. Não, ao contrário, gestão de vendas, gestão do cliente, gestão de projetos, gestão gestão do negócio. Na verdade, é uma profissionalização de todas as profissões, né? Exato. E você precisa ter preparação para gerir o negócio, seja ele qual for. Exato. Se você for abrir uma oficina mecânica, você precisa de gestão. Se você for abrir uma padaria, você precisa de gestão, né? E olha que metáfora boa que exemplo bom que você deu. Porque se há tempos atrás, se eu fosse abrir uma padaria, eu poderia entender de gestão de negócios de padaria. Hoje eu não consigo abrir uma padaria onde eu não vá ter envolvido essas 3 áreas que eu falei, né? O cara que vai trabalhar com marketing digital para botar minha padaria na rede, para poder vender para o bairro, porque hoje até para comprar pão no meu bairro eu peço pelo aplicativo lá da esquina, não desço, mas alguém me manda para lá. Ou seja, alguém que vai fazer essa interface comunicacional da minha padaria com os outros. Quem vai fazer essa gestão do meu negócio nesse nível, que é o nível presencial de receber o cliente, mas também no ciberespaço, e da mesma maneira desenvolver programas e aplicativos para gerir o negócio, na área da informática. Então, aí a pergunta que você me levantou, mas e como é que fica a educação nisso? A pergunta é o seguinte: nós, professores, escolas, estamos preparando os nossos jovens para esse mundo do negócio? É uma pergunta retórica, vai ficar aí. Retórica, né? É isso, porque quando a gente vai falar lá do ensino médio, voltando lá no ensino médio, eu acho que essas duas coisas têm que encaixar, né, Luiz? Então, já que nós estamos então mudando o currículo, já que nós estamos falando de introdução ao mundo do trabalho, será que nós vamos falar de introdução do mundo do trabalho e começar a contar a história do trabalho desde as pedras, aí depois nós vamos falar como é que foi a Revolução Industrial, aí depois nós vamos falar quando na realidade o aluno quer saber o seguinte: o que tá rolando no mercado, o que você vai me ensinar? Então, empreendedorismo. E entender o conceito de empreendedorismo, né? Então é chegar para esse garoto nessa aula e falar o seguinte: olha, história do trabalho é muito bacana, etc, mas importa você saber o seguinte: o mundo do trabalho hoje, de acordo com o LinkedIn, que é o maior empregador, vai dizer o seguinte: você precisa entender um pouco sobre TI, gestão financeira, sobre gestão e sobre marketing digital e comunicação. Vamos ver aqui o nosso currículo, como que a gente pode colocar essas coisas aqui? Então, assim, essa junção dessas preocupações, né, do que a gente tem hoje do LinkedIn, das empregabilidades, com a mudança do ensino médio, seriam muito legais se elas fossem consonantes. Ô, Cláudio, a consulta pública que você referiu, sim, é sobre o projeto de lei 3.018 de 2021. Isso. Ele altera a lei 7.713 de 22 de dezembro de 88 para isentar do imposto de renda sobre o trabalho do professor, sobre a atividade do professor efetivo em exercício efetivo na educação infantil, na educação fundamental, na educação média, né? E no ensino superior. Você pode entrar lá, procura no Google
porque o link, como você falou, é chatinho. Projeto de lei 3018 e volta lá nessa consulta pública. Você apoia essa proposição? Sim, ó, como é que tá o placar hoje aí que você tá vendo aí, ó? Olha, tá sim para 318.995 sim, para 4.677 não. Ou seja, a maioria 99% das pessoas apoiam. Só que a gente precisa crescer esse número de 300 mil pessoas. Quanto mais a gente chegar, por exemplo, a 1 milhão de pessoas, mais os políticos vão se sentir pressionados a tocar essa lei pra frente. Tomara que dê certo, né? E aí, gente, procura lá e votem, é muito fácil de fazer, viu? Vamos encerrar com uma última notícia? Vamos. É o seguinte, quando você fala da educação, isso é um problema globalizado, né? Certo. Então, você falou sobre a Finlândia, né? Sim. A Finlândia vem um outro exemplo de boa educação, feita com pouco, mas dando grandes resultados, né? Agora, é ensinar pra meninada sobre a desinformação. Como é que é isso? Ensinar sobre desinformação. Eu sempre venho muito preocupado conversar com você aqui, Luiz, e falo assim, nossa, eu só levo uma notícia pro Luiz e pra audiência sobre educação. Eu tenho que sempre levar uma boa notícia. Então essa aqui na realidade assim, o aumento do piso salarial também é uma boa notícia. A introdução do ensino médio também é uma boa notícia, por mais que a gente tenha de isenção de, do imposto. Então assim, há as boas notícias, mas que a gente precisa estar bem informado pra gente continuar batalhando, botando isso na pauta do almoço de domingo, né? Conversando com o seu vereador, com o seu deputado, mandando com seus colegas professores. Os seus colegas professores, é importante isso aí. Então não necessariamente foi só com notícia ruim, mas essa é uma notícia fabulosa, assim. Finlândia já é considerado, né? Um exemplo maravilhoso lá de educação no mundo todo. Mas eu sempre gosto de relativizar, sabe, Luiz? Porque assim, é muito fácil a gente falar assim, a Finlândia tem uma melhor educação do mundo. Só que a população da Finlândia e o território dela não corresponde a 10% do que é o Brasil. Então vamos combinar que você fazer educação para 10% da população do Brasil é muito mais fácil do que você fazer para um país, né, do tamanho do nosso, com tanta diversidade. Mas ainda assim, a gente pode imitar as coisas legais que eles estão fazendo. E esse exemplo que eu vou dar aqui agora, eu acho que ele é perfeitamente imitável, da gente poder fazer isso no dia a dia. Então vou dizer aqui que, olha só, você tem hoje na Finlândia uma educação para desinformação. Como que você pode ajudar os jovens a perceber o que é desinformação, o que é fake news, como é que ele pode evitar. O que é uma fonte confiável. Uma fonte confiável. Então é um projeto muito legal, é tipo assim, eles apresentam, um professor apresenta uma reportagem jornalística, por exemplo, lá no 9º ano. Você vê que não é nem ensino médio, já é preparando pro ensino médio. E aí pega esse texto e pergunta pro pessoal, gente, você sabe qual que é o objetivo desse texto? Você sabe qual que é, quem, como, quem é que escreveu isso? Então, por exemplo, digamos que alguém filma, ou então pega o nosso conteúdo aqui e leva para questionar isso em sala de aula. Gente, você sabe quem que é o professor Cláudio, quem que é o Luiz, o que esses caras estão falando? Qual que é a confiabilidade que eles têm? Então, uma das coisas que vai dar confiabilidade é, primeiro, ó, eles estão na rádio autêntica Favela FM. É uma rádio educativa, é uma rádio comunitária. Então, certamente a rádio não ia se colocar duas pessoas lá, picareta para falar dessas coisas. Mesmo porque não ia ser dessa maneira. Segundo, bom, deixa eu dar uma olhadinha lá no vamos, o que a gente tem que fazer? Vamos lá no currículo do professor Luiz e no professor Cláudio. Não, esse currículo desses caras ok. O que ele tá falando? Eles estão botando dados e dizendo a fonte? Então, então esse dá tipo pra ir lá na fonte e achar e tá lá? A fonte é segura? Então, eles passam credibilidade para vocês, alunos. Então, assim, esse tipo de pergunta que nós estamos usando, para nós é fácil, mas no caso de uma reportagem jornalística, eles colocam isso. Então, eles, por exemplo, estão fazendo uma coisa fantástica, que é analisar os vídeos do TikTok. Então, olha que bacana, você chegar um professor, gente, o que tá bombando no TikTok? Aí o menino fala assim, tá bombando isso aqui, não sei o que mais, tal. Se é uma notícia, bota isso em debate. Por que você acha que isso é verdadeiro? Você acha que é verdadeiro? Como é que acontece? E aí certamente vai ter uns alunos que eu falo, não, isso não é verdadeiro, não, eu já vi outros, não sei das quantas. Ou seja, você abre um debate e você com isso consegue aprender a identificar notícias falsas. Entende? Então assim, botando essa conversa, e olha que interessante, eu falando de fonte, né? O Instituto Open Source, que é da Bulgária, o Instituto fez uma pesquisa com 41 países europeus. A Finlândia ficou em primeiro lugar em resiliência contra a desinformação. Então não é à toa, o projeto está funcionando. Claro que o sistema educacional da Finlândia já é muito bom,
Mas o esforço de ensinar sobre o fake news e sobre a desinformação, é óbvio que botou a Finlândia nesse patamar. Essa ideia da alfabetização midiática, aliás, nós vamos trazer aqui um professor para falar sobre alfabetização midiática no Educação. Educação é para todos, que é que não importa, isso assim, essa alfabetização midiática não importa qualquer disciplina. Você consegue colocar isso lá. Então, por exemplo, você consegue incluir em qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo agora, esse caso do Daniel Alves. Uhum. Um professor de educação física não podia introduzir essa conversa e falar assim, gente, por que no caso estão dando tanto destaque pro Daniel Alves, sendo que o esporte, em geral, você tem muitas denúncias de assédio sexual dentro das academias, você tem dentro dos vestiários, isso dentro não vai das escolas. Dentro das escolas, isso não vai para grande empresa, não tem essa bomba. O que acontece com o esporte para ele ter esse destaque quando é uma pessoa e não tem quando é coletivo? Olha que interessante, que é uma coisa que eles estão discutindo, você desvia do foco do espetáculo e transforma para isso. Então, essa ideia de você fazer uma alfabetização midiática, ela cabe em qualquer disciplina. Na biologia, você pode discutir sobre a questão do fake news. Uhum. Na história da vacina, do fake news da vacina. Uhum. Na história, você pode discutir sobre a questão dos acampamentos, da ditadura. Na geografia, você pode discutir, né, a fake news por exemplo, agora estão falando, vai ter uma moeda comum, né? É. E aí, vamos discutir isso na geografia? Então, tudo pode ser discutido nessa alfabetização, pode ser feito em qualquer disciplina. E olha que resultado interessante. Por conta disso, tem pesquisas que indicam, pessoal, que 76% dos jovens da Finlândia consideram os jornais impressos e digitais tradicionais confiáveis. Então eles já foram ensinados a saber quais são os jornais que ele pode confiar. Enquanto que você vê nos Estados Unidos, hein? Só 34%. Então o que a gente tem que preocupar, né? Assim, tem uma coisa legal na Finlândia também, os professores têm autonomia para preparar essas aulas. Então o professor de história vai preparar do jeito que ele acha adequado para falar de fake news, o professor de biologia, o professor de educação física, como esse exemplo que a gente deu. Porque a gente tem que lembrar, Luiz, que os adolescentes e os jovens, né? Eles não sabem identificar notícia falsa. Eles estão ali no meio da internet e tal, e nesse momento físico deles, é o pico das teorias conspiratórias. É difícil para todo mundo. Mas pro adolescente, o mundo tá contra ele. Então, os pais estão contra ele, os amigos, e não sei o que seja. Ele tá numa mudança hormonal e social que ele consegue enxergar a teoria conspiratória em qualquer lugar. Então, eles são mais suscetíveis a identificar uma notícia falsa como se ela fosse verdadeira. Mas a boa notícia é que, a diferente de nós mais velhos, eles têm uma capacidade de mudar muito maior do que a nossa, justamente porque eles são ávidos por informação e conhecimento. Então, do mesmo jeito que você chegar, ele ia falar, e você falar, isso aqui eu vi aqui no TikTok, essa notícia falsa. Se chegar um professor que ele gosta, que ele acredita e fala assim, isso não é verdadeiro, que ele confia, ele muda de opinião, ao contrário da gente que não, eu vou pegar meu ponto de vista, a terra é plana, eu vou defender até no final do mundo que a terra é plana. Então eles conseguem modificar. E uma coisa legal que tem acontecido, e não é só na Finlândia, você deve conhecer casos assim, que quando eles têm essa coisa de aprender, eles ensinam os mais velhos. Não é legal? É verdade. E aí é o próximo assim, quanto que eu já vi, né? O Daniel o Daniel não, isso aqui é falso, pai. Olha o que tá acontecendo aqui. Não vai nessa onda. Né? Então, assim. Pra cima de mim? Não vai rolar. Não. Então, assim, isso é muito legal se a escola conseguir fazer isso. Claro que é uma dica também pros pais, né? Para eles poderem fazer isso também. É muito bacana. Eles, ao mesmo tempo, eles são suscetíveis às teorias conspiratórias, mas eles também são suscetíveis ao conhecimento e à vontade de aprender. As notícias falsas, elas são baseadas na mediação do computador. E muitas pessoas mais velhas não têm muita afinidade com essas questões aí de phishing, de cair em golpes, né? Por isso, né? Isso, a gente vê isso, né? Então, assim, a gente sabe que tem um declínio da capacidade de leitura, né? Hoje você realmente tem. É engraçado, você vê que assim, a gente vê aí que cai em golpe todo dia na internet, mas os jovens mesmo, você não vê caso assim, você já percebeu? Bom, uma boa pesquisa ser feita, né? Tô mais esperto. Ou também não tem dinheiro pra cair no golpe também, né? Mas tem golpe de tudo, né? É verdade. Então, só pra gente encerrar,
A gente realmente sabe que tem hoje um declínio nos jovens de leitura, eles têm menos atenção dirigida deles, assim, então eles são muito mais afetados pela atenção periférica, aquela que acontece todo momento. Vamos falar o que é atenção dirigida e atenção periférica? A atenção dirigida é essa, que você está fazendo um esforço tremendo aí do outro lado para poder me escutar e não tá querendo prestar atenção na pessoa que caiu ali na frente, no barulhinho da chave da casa. Essa atenção periférica é aquela que fica puxando o tapete da gente o tempo todo. E a atenção dirigida é aquela que a gente presta atenção porque isso é importante para nós. E tem um esforço. Tem um esforço. No caso do jovem, o tempo inteiro ele está sendo estimulado pela atenção periférica. Um vídeo agora, etc. Tem tudo, ele está estudando e tem uma outra coisa, etc. E aí? E então a gente sabe que é isso, tá, né? Que você tem lá. O adolescente já não é muito da atenção dirigida e ainda mais você está perdendo a capacidade. Então é importante, né? Você levar isso, levantar esse debate, continuar conversando, pegar esse exemplo da Finlândia e trazer essa alfabetização midiática para dentro da casa e para dentro da escola, né? Pra fora dos muros da escola. É isso aí. Ô, Cláudio, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Rapaz, é um prazer. Eu espero que na última quinta-feira de fevereiro, se é que a gente vai ter o programa, porque tem o carnaval. Eu não sei quando é o carnaval. Carnaval é pra lá, pra fevereiro. Depois a gente vê. A gente vê. Mas quinta-feira não é carnaval lugar nenhum, né, filho? Né? Nem, ou é depois do carnaval ou é antes do carnaval, filho. Se o nosso programa fosse numa terça-feira, você podia ver, não tem muita desculpa. Na quarta. A gente pode vir de ressaca, mas que a gente vê, a gente vem. Eu acho que, assim, ao contrário de você, eu achei que tem muita notícia boa. Não é? Muita notícia boa. Eu acho que eu tenho que melhorar meu otimismo aqui. A gente tem razão. Eu fiquei feliz com as informações que você trouxe. Então, na próxima quinta-feira, vamos trazer um outro convidado para discutir algum tema relevante sobre educação e a gente vai poder discutindo aí na última quinta-feira de fevereiro sobre as notícias da educação. Gente, muito obrigado. Fica por aqui o programa Educação é para Todos, que voltamos na próxima quinta-feira às 16h, aqui pela 106,7 Autêntica Favela FM. Forte abraço e até lá.